Pode estar de volta, então. Chegamos ao nosso exercício 2 do capítulo 4, diz o seguinte: esboce o gráfico de cada uma das seguintes funções reais. E aí nós temos aqui, e eu não vou esboçar com você, eu vou chamar o nosso programa gratuito, né, chamado GeoGebra, e aqui eu vou fazer o gráfico para você, porque eu vou te chamar a atenção ao detalhe que o autor quer quando você desenvolve esse tipo de questão. Então, vamos começar pela letra A. Ele pede para você desenhar a função do tipo x ao quadrado. Então, repare uma coisa aqui na nossa função do tipo x ao quadrado. A nossa f de x está aqui, ou seja, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 2 ao quadrado dá 4, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Então, ou seja, se você pegasse esses dois valores, você já ia ter no seu caderno aí a mesma resposta. A partir do menos 3 já não é mais viável, porque você repara uma coisa, ó, a nossa função já vai começar a ficar muito grande. Então, só até o 2 aqui já é muito interessante a gente fazer. E aí, em seguida, ele pede para você fazer, né, que é a letra B, que é 2x ao quadrado. E o que vai acontecer? Conforme o nosso termo A, na questão número 1, vou aqui, na questão anterior, na letra no primeiro exercício do capítulo 4, nós percebemos que quando o nosso A ele é maior do que zero, a nossa concavidade da nossa parábola é voltada para cima. E quando o nosso A ele é menor do que zero, a concavidade da nossa parábola, então, ele é voltada para baixo. Mas nós ainda podemos ter mais duas subdivisões. E eu vou voltar lá para a nossa pranchetinha. Que outras subdivisões são essas? É o momento em que o nosso A ele está entre 0 e 1, tudo bem? E quando, é claro, o nosso A ele é maior ou igual a 1. Quando ele acontece esse tipo de coisa aqui, a nossa concavidade ela vai sofrer uma deformação. E você vai ver muito claro agora. Vamos voltar aqui no nosso GeoGebra. Repare agora que o 2 ele é maior do que 1. Então, ou seja, quando eu tiver o 2x ao quadrado, repare uma coisa. A minha concavidade, agora de marronzinho aqui, ó, ela se estreitou. Mas se ela estivesse entre 0 e 1, exemplo, se fosse meio, ou seja, 0,5, né, que 0,5 é a mesma coisa que 1 dividido por 2, ou seja, repare que a minha concavidade ela vai se abrir. Então, ou seja, aqui nós temos a nossa letra A, aqui nós temos a nossa letra B, que é 2x ao quadrado, tá vendo? Ó? Pelas cores aqui você pode perceber. Mas aqui eu chamei a atenção que se você pegasse o inverso de 2, olha só que coisa interessante. De cá ele vem para cá, mas todas espelhadas em relação a essa daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Existe um espelhamento delas. Mas, contudo, todavia, entre 0 e 1, você tem uma dilatação de abertura para baixo, ou seja, ela vai abrindo. E conforme o meu A ele é maior do que 1, né? Então, se você pegar o 3, o 4, o 5, essa parábola minha ela vai fechando. Vou pegar mais um exemplo aqui. Por exemplo, se eu pegasse 5x ao quadrado, repara aqui, ó, o 5x ao quadrado, ó, tá vendo aqui, ó, P de x, ó, onde está o P, ó, ele ficou mais fechado do que o 2. Agora, se eu tivesse, em vez do 5, pego, aqui eu usei 0,5, né? Se eu usasse 0,55, né? Isso mesmo, 55. Vou usar melhor, 22. Vou abrir mais. Olha só o que aconteceu com a minha parábola. Então, ou seja, conforme eu vou me aproximando do zero, a minha parábola ela vai se abrindo, ou seja, ela vai se abrir. E conforme eu vou me distanciando do 1, né, ela vai fechando. Ou, melhor, se você perceber, né, quanto mais se aproxima do zero, mais ela vai se abrindo, e quanto mais se distancia do zero, ela vai se fechando. Mas é claro que essas duas aqui não fazem parte. Vou deixar aqui a h de x, por enquanto, escondida, né? Então, ou seja, aqui está a nossa letra A, que é x ao quadrado, e aqui está a nossa letra B, que é 2x ao quadrado. E na nossa letra C, ele pede o menos x ao quadrado. Então, o que vai acontecer? É a mesma coisa da letra A, só que a minha concavidade ela vai ser voltada o quê? Para baixo. Então, seja lá, você pode ver que é exatamente o espelho da de cima. Ou seja, essa daqui é igualzinho, ó. Tá vendo aqui? Eu posso até pegar pontos aqui. Vou pegar um segmento aqui de reta, ó. Você pode reparar, ó, e justamente nas coordenadas, ó lá, -1, -1, ou seja, a gente consegue até formar
um quadrado aqui, né? Porque os termos eles são exatamente os mesmos, né? Só mudando apenas o sinal, que a minha parábola ela passa a ser voltada para baixo, mas ela é igualzinha à primeira. Ela está aqui. E na outra seguinte é menos 2x ao quadrado. Repare então que é a mesma coisa da anterior. Para não confundir aqui, é o seguinte. Aqui, ó. Repare então, ó. Tá vendo? A minha letra A vai ser igualzinha à minha letra C, ó. Você pode reparar lá que elas são exatamente espelhadas. E é claro que a minha g de x, ela também fica espelhada. E é claro, para não deixar dúvidas, eu vou botar menos 0,5, né? X ao quadrado. E você pode reparar também que ela é o espelho da de cima e fica tudo espelhado. Ou seja, tá aqui os nossos desenhos até gráficos a mais, né? Eram 4 gráficos, desenhei 6 gráficos aqui para você perceber que o nosso A ele varia e ele determina então a abertura da nossa parábola. Essa era a ideia do autor quando propõe esse exercício, tá bom? Espero que você tenha gostado e te vejo na próxima aula. Um forte abraço.